Vem aí a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Clique em Saiba Mais e garanta o melhor desconto. Nós contamos com você e até breve. Que é globalismo? Globalismo é o seguinte, nós temos várias teorias, né, que tentam explicar isso. Eu acho uma palavra que realmente está muito complicada no vocabulário público, porque cada vez... Eu tenho medo de que cada vez que você vê uma palavra, se você vê ela sendo usada 20 vezes, ela tem 20 significados diferentes em cada uma das vezes. Então é sempre bom a gente tomar um pouco de cuidado com isso. Palavras como liberal, democracia, feminismo, elas sofrem exatamente deste mal. Ou seja, cada 20 vezes que elas são usadas, você dá 20 significados diferentes para elas. Globalismo faz parte, né, de um arcabouço intelectual que ele, apesar de ter seus primeiros focos ali, provavelmente na Roma Antiga, né, você vê o recenseamento ali de César, era justamente, não, eu quero ter um conhecimento sobre o mundo inteiro, assim, pegar cada uma das pessoas e ter um controle ali sobre o mundo inteiro conhecido desde então. Ele tem um outro grande florescimento ali, um pouquinho antes do Renascimento italiano, ou seja, 2 vezes a Itália, e ele acaba sendo muito grandioso a partir da Alemanha no século XVIII, na verdade, do passagem do século XVIII para o século XIX, com Kant, que é o primeiro cara a determinar um globalismo moderno, que fala assim, olha, nós precisamos de um governo mundial, ou seja, as diferenças de governo de cada país, de cada cultura, elas precisam ser dissolvidas em um grande poder unificado. Quanto mais unificado for esse poder, em nome do bem comum, em nome de Tokai Med, em nome de Pombinha Branca, em nome de tudo quanto é coisa brega que você pensar. Em nome da ciência. Em nome da ciência, em nome assim, de conter problemas na sociedade, em nome de colocar alguma coisa na cara das pessoas. Quanto mais for dessa forma, mais a gente tem globalismo. Agora, o que eu acho importante aqui, já iniciando a nossa discussão, é que globalismo ele envolve justamente uma questão cultural. Eu não tenho medo de falar isso para ser plagiado, porque eu já falei isso um monte de vezes, ninguém escreve livro, mas eu queria que tivesse todo mundo escrevendo livros sobre globalismo como cultura, é que você tem uma unificação cultural, ou seja, você vai deixar de ter discordâncias. E isso justamente através de palavras que elas indicam discordância, como supostamente democracia, porque democracia não indica discordância de fato, liberdade de pensamento, assim por diante. Quer dizer, você pega justamente as palavras que elas supostamente... Diversidade é uma palavra linda. Pô, quem não gosta de diversidade de pensamento, diversidades de filmes para ver, diversidade disso? Eles vão lá, em nome da diversidade, eles colocam justamente a unificação completa, a acachapante cultural extrema, suprema da vida. Quando o Flávio fala sobre questão cultural, eu lembro um pouco da definição do professor Alexandre Costa. Ele fala sobre um ambiente. Então, o globalismo seria um ambiente, a criação de um ambiente de governança global, que as pessoas estivessem sujeitas a esse tipo de poder e se sentissem, de certa forma, agraciadas com essas diretrizes, Sim. ou até mesmo se sentissem especiais por terem um padrão e um poder tão centralizador e tão bem unificado. Você falou de Imagine, eu lembrei aquela cena do Forrest Gump, que o cara vai na China, daí ele vê o regime chinês, daí ele chega lá e começa a contar, e o John Lennon fala, e sem propriedade, daí ele tem a ideia da música. E o que é distopia? Olha, eu queria falar um pouco ainda do tema do globalismo, pegando o gancho do que o Flávio falou, que nós não podemos deixar de lado toda a ideia econômica por trás da construção do engendramento de uma cultura globalista, que passa pela ideia da falha de mercado. A ideia de que as pessoas interagindo no ambiente de livre mercado não conseguiriam resolver os seus próprios problemas e precisariam de um regime centralizador. Então, pegando um gancho histórico, né, desde a Paz de Westfália, quando aqueles que organizaram um embrião da nova ordem concluíram que as nações simplesmente não poderiam conviver pacificamente sem alguma nova ordem, isso vai sendo transposto para outras esferas da dimensão humana, por exemplo, a esfera ambiental. O homem não consegue preservar o meio ambiente. E isso indo até para assuntos completamente anticientíficos, não provados, como aquecimento global. How dare you? Né? Agora o Google, ele vai parar de monetizar qualquer canal que nega o aquecimento global. Então tá quente pra caramba, né? Você não acha que tá quente pra caramba? Eu acho que tá quente pra caramba. Tá quente pra cacete. Tá. Tá quente. Liga o ar mais frio aí, por favor. É isso, né? É. Isso que nós estamos nos referindo. Mas o globalismo seria a substituição das relações de mercado por uma regulação central. Isso no âmbito monetário,
no âmbito tributário e até no âmbito jurídico. Sim. Então, ao longo da história, sempre houve uma tentativa de perverter o sentido das palavras, principalmente no direito. Tem um livro do Rouet, não me lembro o primeiro nome dele, que ele fala justamente isso, né? A história do direito é a história da perversão do direito. Então, no momento que nós aferimos os direitos individuais e as governanças locais, né, aquelas comunidades como garantidores desses direitos, e começamos a perverter os direitos, nós chegamos à conclusão que para ter paz e harmonia precisa de um grande regulador central. E com isso eles pervertem até o conceito de uma sociedade global que não teria nenhum problema se fosse um globalismo de comércio, né, uma globalização econômica que respeitasse as particularidades culturais de cada um. Mas isso é o contrário do globalismo, né? É o contrário do globalismo. E que na Idade Média tinha a figura da Igreja Católica como uma grande mediadora dessas relações. Sim. Agora, quando nós pervertemos o direito para construir uma governança que atropele as particularidades locais, né, os estados centrais, você já começa aí. E depois partimos para as falácias econômicas, onde o indivíduo não pode mais mandar na sua própria vida, ele vai ser feliz sem ter nada, alguém vai dar para ele, alguém vai dar segurança, alguém vai dar virtude para ele. Pronto, não existem mais barreiras, não existem mais fronteiras, não existe mais nada que impeça um grupo de elite de controlar o resto. Ou seja, aí nós já pegamos um gancho que é o quê? A promessa de uma utopia. Uma utopia onde as pessoas não precisam mais ser responsáveis pelo seu presente nem pelo seu futuro. Alguém vai dar isso para elas. E dessa utopia surge a distopia de um controle global. E aí eu diria que distopia é o seguinte: distopia é a mesma coisa que uma utopia. Porque utopia significa lugar nenhum. Utopia. Distopia significa um lugar horrível. Distopia. Só que o que é o lugar nenhum? É a ausência de ser, é a ausência de alguma coisa, que é o mal. O mal não tem substância própria, ele é a ausência de algo. Aí quando você vai ver na Bíblia, Isaías, se não me engano, 26, está escrito: Deus vai reduzir a fortaleza dos poderosos a nada, ao nível do chão. E aí quando esses poderosos vão querer construir a sua utopia, o seu projeto de perfeição, ignorando as particularidades humanas, isso já é o nada, isso já é uma rebelião contra a realidade que só pode resultar em desastres. Exato. Vocês acham que o mundo está caminhando para um cenário distópico? Eu acho que sim, eu concordo plenamente aqui com o que o Cogos disse. Inclusive, há uma discussão, só pegar aqui o gancho respondendo isso também, né? Há uma discussão na crítica literária atual, sobretudo pós-2020, justamente sobre o que é uma utopia e uma distopia, porque você vai ver alguns livros que eles foram entendidos como uma utopia e viraram uma distopia e vice-versa, né? Eu acho que o caso mais clássico do que está acontecendo hoje é 1984, do George Orwell, que é o que todo mundo mais, mesmo sem ter lido, conhece pelo menos a ideia ali do livro, porque ali é uma crítica a você ter um Ministério da Verdade. Hoje em dia, todo mundo defende o Ministério da Verdade, defende que a verdade ela deve ser decidida por meia dúzia de idiotas, sendo que o Ministério da Verdade do Orwell, na verdade, literalmente, na verdade, ele pega notícias verdadeiras que foram que se mostraram falhas, e ele fica reescrevendo aquele negócio. E se você abrir o Twitter hoje, se você olha para Brasília, não sei o que acontece em Brasília, mas se você olhar para Brasília, você vai ver exatamente isso e na questão mundial também. Ou seja, as pessoas falaram: olha, vai acontecer tal coisa, vão morrer 3 milhões de pessoas até agosto de 2020, etc, etc. Você precisa ter... Eles falam isso em nome da verdade, depois eles precisam reescrever esta verdade, e dizendo que eles é que são a verdade, que qualquer pessoa contrária precisa ser censurada em nome do combate às fake news, em nome do combate à desinformação, assim por diante. Eles estão mentindo, esse é o principal. Então, quer dizer, o 1984, ele é uma distopia ou uma utopia? Ficou complicado, não há mais clareza nisso, né? Afinal, a utopia, como disse o Cogos, a utopia de um governo global, quando você olha assim com 2 passinhos para trás, às vezes nem 2 passos, né? Meio passo para trás, você já olha e fala assim: nossa, isso aqui é meio esquisito. Porque uma distopia também é uma descrição, né? Olhando aqui para o cinema, né? Como o Cogos disse, não é mais ficção. Hoje em dia, todo filme virou documentário, no final das contas. Você olha com certo distanciamento, você fala assim: nossa, aqui neste filme tem uma sociedade perfeita no qual acontece tal coisa. Você olha e fala assim: cara, mas isso aqui é tão nocivo à minha realidade. Ah, neste outro filme também acontece tal coisa. Não, isso aqui também continua sendo nocivo. E aí, respondendo a pergunta, eu não acho que o mundo caminhe para uma distopia. Eu acho que a gente está tentando sair da distopia. A distopia já veio. Nosso imaginário
foi formado nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, por algumas questões bastante curiosas, ó, que existiria uma guerra biológica total, que existiria um grande poder do qual as pessoas, o resto do chão, né, as pessoas comuns, não conseguem enfrentá-lo sozinhos, porque esse poder é extremamente esmagador, e existiria um grande problema com a cibersegurança, ou seja, o computador, que ele começa como uma ferramenta para o homem, de repente ele se torna uma ferramenta de poderosos para dominar o homem. E toda a tecnologia a partir de então. Então você tinha a questão da biotecnologia, do bioterrorismo, da bioameaça, e tudo ligado à tecnologia. Este nosso imaginário foi formado assim, a gente falava, nossa, então quer dizer que no futuro vai existir um vírus mortal, no futuro vai existir um controle do computador sobre o pensamento humano. Aí na hora que isso aí tudo se torna realidade, as pessoas falam, não, gente, vocês são muito paranoicos, não, isso aí nunca vai acontecer. Não é, eu não tô discutindo se vai acontecer ou não, eu tô querendo falar assim, já aconteceu, faz tempo que tá acontecendo, eu não aguento mais. Eu tenho que explicar para as pessoas que aconteceu, eu tô tendo que explicar o passado já. Então, sim, não, quer dizer, eu não acho que a gente está caminhando para uma distopia, eu estou tentando fugir de uma distopia. Vem aí a Black Friday antecipada da Brasil Paralelo. Antecipada? Mas o que é isso? Vai ser uma semana repleta de promoções. Do dia 22 de novembro até o dia 26. E antecipada porque o quanto antes você assinar, maior será o seu desconto. Aproveite o melhor do nosso conteúdo e entre agora mesmo para o nosso grupo exclusivo de ofertas. Clique em Saiba Mais e garanta o melhor desconto. Nós contamos com você e até breve.